Olá, prezados amigos, amigas, prezados estudantes do direito do trabalho. Então, estou aqui para continuar conversando com vocês sobre o tópico da defesa trabalhista, defesa que deve ser apresentada em uma reclamatória trabalhista, né? Ou seja, aquelas ações que são ajuizadas, propostas para tramitarem na Justiça do Trabalho brasileira. Né? Então, nesse momento, né, nós vamos iniciar agora, dentro do tópico das defesas, o estudo das exceções. Qual é a nossa proposta nesta videoaula, né? Estudar de uma maneira geral a introdução da defesa por exceções e já abordar diretamente a exceção de incompetência territorial, que é uma das exceções, e claro, a exceção de incompetência material junto, que são duas das principais exceções que são opostas aí como incidentes, né, pelas reclamadas, enfim, pela parte ré da reclamatória trabalhista. Tá? Então, nós vamos aqui compartilhar um materialzinho para que vocês possam acompanhar a minha exposição e também possam fazer eventual anotação que tiverem interesse. E a partir daí, a gente pode dialogar, inclusive por e-mail, se for o caso, né, sobre esse tópico, tá certo? Bom, as exceções, elas estão regulamentadas na CLT, basicamente, dos artigos 799 até o 802, tá? Nós tivemos alguma alteração bem significativa no que diz respeito à exceção de incompetência territorial, e eu devo conversar com vocês a partir de agora, né, inclusive sobre essa alteração que é bem relevante. Tá? Então, iniciando ali pelo artigo 799, né, uma consideração bastante importante. Exceção processual, né, o incidente de exceção processual, né, nós temos, né, como questões que devem ser discutidas preliminarmente ao mérito, ou seja, antes de discutir, de debater, de instruir o mérito propriamente dito, eu devo resolver questões sobre competência material, sobre competência territorial e sobre, né, a idoneidade, a imparcialidade do magistrado que vai julgar o meu processo. Isso é importante e deve ser debatido, né, via de regra pelas exceções. O que diz o artigo 799, tá? As exceções de suspeição e incompetência, elas devem ser opostas no processo do trabalho de forma apartada dos autos, digamos assim, de forma apartada das demais formas de defesa, tá? Ou seja, eu quero resolver as exceções processuais fora da contestação, fora da defesa de mérito propriamente dito. Tá? E para isso, é importante saber que a dinâmica do processo funciona no sentido de que eu não vou colocar a exceção na preliminar de mérito da contestação, e sim numa peça apartada. Seja a exceção de incompetência material, a exceção de incompetência territorial ou até mesmo a exceção de suspeição. Tá? Outras exceções, outros incidentes que sejam importantes, aí sim eu vou alegar como matéria de defesa, vou alegar direto na peça de contestação, em preliminar de mérito ou no mérito propriamente dito. Então, isso é importante ficar desde já no conhecimento de vocês, para que possam, né, eventualmente, fazer com que o processo tenha, né, os seus atos realizados da forma mais correta possível. Tá? Da mesma forma que a defesa da contestação, da reclamação, a exceção, se for o caso, ela pode ser oposta de forma verbal, porque ela pode ser oposta pelo juiz postulante. Tá? Mas a gente vai entrar em algumas peculiaridades das exceções nesse momento, e essas peculiaridades elas fazem parte de tudo e qualquer exceção, e depois a gente vai abordar especificamente a peculiaridade de cada uma das modalidades de exceções que nós vamos conversar a partir de agora, certo? Vejam só, esse parágrafo 2º do artigo 799, que eu deixei sublinhadinho aqui, ele traz uma informação bem relevante. Por quê? Essa exceção de incompetência é considerado, ou exceção de suspeição, são considerados incidentes processuais. Olha só, gente. Na nossa primeira aula sobre defesa, eu disse para vocês que o processo ele é um caminho que deve ser percorrido e que eu escolho um rito para percorrer esse processo, ou seja, eu escolho um caminho. Tá? E aí eu fiz uma analogia dentro do processo como uma viagem que a gente iria fazer. Quando a gente fala de exceção, a gente fala de um incidente processual. Então é como se acontecesse um incidente na nossa viagem. Alguém trancou o nosso caminho, nós não podemos passar até resolver aquele incidente. Tá? Então, o que diz o parágrafo 2º? Olha, as exceções de suspeição e incompetência, em regra, elas são uma decisão que não comportam recurso. Elas são consideradas decisões de meio, decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias no processo do trabalho, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, elas não comportam recurso imediato. Isso é importante.
Qual é a exceção que traz o parágrafo 2º aqui do artigo 799 da CLT? Se essa exceção ela for terminativa de efeito, aí sim ela comporta recurso. Por óbvio, toda decisão terminativa de efeito é uma sentença que faz coisa julgada formal. Então, nesse caso, se tem sentença, cabe recurso. Tá? Exemplo de uma decisão terminativa de efeito em relação às exceções. A decisão que acolhe uma exceção de incompetência material da Justiça do Trabalho. Tá? Na prática, um servidor público em regime próprio, estatutário, ele entra com uma reclamatória trabalhista e ele ajuiza essa reclamatória trabalhista para discutir o seu vínculo estatutário com o órgão público. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar esse tipo de matéria. Então, o reclamado, que no caso seria o órgão público, entraria com uma exceção de incompetência material e diria que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar esse tipo de processo, para analisar esse tipo de contrato. O juiz, por óbvio, deve acolher essa exceção de incompetência material e vai dar uma decisão terminativa de feito, né? Trocando em miúdos, né? Ao fim e ao cabo, ele vai dizer assim na sentença: olha, essa matéria não é minha, não é da Justiça do Trabalho, que vá para o seu local de trâmite, né? Que vá para o seu local lá de tramitação no foro civil, seja na Justiça Comum Estadual ou na Justiça Comum Federal. E é assim que vai acontecer com relação ao processo. Então, é isso que fala basicamente aqui o parágrafo 2º. Decisão de exceção de suspeição e incompetência é uma decisão interlocutória, não cabe recurso, a não ser que seja uma decisão terminativa de efeito. Muito bem. Esse é o primeiro passo que a gente vai dar. E agora a gente vai ver algumas nuances, algumas variáveis também sobre isso tudo. Primeiro, por quê? Nós estamos falando aqui de decisão interlocutória, de decisão terminativa, né, de decisão definitiva, enfim, quer que seja. Tá? Então, o que deve ficar evidente nesse caso aqui? Deixa eu só passar aqui para o próximo slidezinho. Olha só, que interessante. Essa regra que nós estávamos falando agora, que decisão interlocutória não comporta recurso imediato, ela vem por disposição legal expressa na própria CLT mesmo, tá? Então, vocês talvez já tenham conhecimento aí do parágrafo 1º do artigo 893. Eu falei para vocês que exceção é um incidente, na verdade. Olha só, o parágrafo 1º do 893 diz que os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Então, só quando tem a decisão definitiva ou terminativa de feito, que no caso seria a sentença ou acórdão, é que eu posso, de novo, né, discutir aquele incidente que foi resolvido pelo juiz durante o processo. Né? E o que é importante lembrar? Essa decisão interlocutória, né, enfim, como no caso da exceção, ela tem aquela diferença ali se for uma decisão terminativa de feito, porque aí se transformaria numa sentença, né, uma decisão final. Na maioria dos casos não é o que acontece. A exceção ela troca de comarca, né, dentro da mesma região, e aí não tem recurso para esse tipo de decisão do juiz, tá certo? Bom, vamos lá. Tem uma súmula aqui muito importante para nós, que é a exceção, né, de recursos para decisões interlocutórias. E para o nosso tópico agora, por exemplo, nós temos aqui, né, a possibilidade de recorrer de uma decisão interlocutória envolvendo exceção de incompetência territorial. Eu deixei sublinhado ali a linha C, né, da súmula 214. Então, assim, a súmula no seu caput, ela diz o seguinte, né, na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, que a gente leu acima, né, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão, 2 pontos. E aí vamos lá para a letra C. Decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele em que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Bom, que situação é essa aqui, meus caros? Vejam só. Primeiro dizer o seguinte, quando a gente tem uma decisão interlocutória que não comporta recurso, já é de praxe, né, um costume processual que nós não temos regulamentado na CLT, mas nós vamos lá registrar o nosso protesto antipreclusivo. Né? Para que serve o registro do protesto antipreclusivo? Como diz ali no parágrafo 1º do 893, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva,
Lá no meu recurso da sentença ou do acórdão, eu vou abrir uma preliminar de mérito recursal e vou falar daquela decisão interlocutória. Eu vou dizer lá para o tribunal ad quem, né, para o juiz que vai apreciar meu recurso, olha, teve uma decisão interlocutória que não comporta recurso imediato, né, conforme a folha tal do processo, conforme o documento tal do processo, e eu registrei um protesto lá. Por quê? Porque eu acho que aquilo não está correto. E lá na preliminar de mérito do recurso eu vou alegar todos os protestos antipreclusivos que eu registrei. Tá? O que está falando a letra C da súmula 214, ela em tese, ela é uma decisão que transfere o processo de regiões, ou seja, transfere a reclamatória trabalhista para outra região. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, né? E nós temos ali uma decisão que vai transferir de uma região para outra. Por exemplo, né? Nós temos uma reclamatória trabalhista ajuizada na comarca de Porto Alegre. Tribunal Regional da Quarta Região, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, certo? Imagina que a reclamada, o reclamado, né, a parte ré, ela opõe como incidente processual uma exceção de incompetência territorial, dizendo que aquele processo não poderia tramitar em Porto Alegre. Esse processo tem que tramitar na cidade de São Paulo, capital. E a cidade de São Paulo, capital, ela é abrangida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, TRT2. E o juiz de Porto Alegre, ele concorda com essa decisão. E ele, aliás, desculpa, com essa exceção, e ele remete o processo para São Paulo, capital, para o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. E lá o processo vai ficar tramitando. Pronto, aconteceu aqui a situação ali da linha C da súmula 214, ou seja, o processo ele trocou de região. Neste caso especificamente, cabe recurso. Por que cabe recurso, gente? Porque essa decisão que acolheu a exceção de competência transferindo para outra região, ela entra no rol daquelas decisões terminativas de feito do parágrafo 2º do artigo 799 da CLT. Ou seja, terminou o feito na quarta região e o feito foi lá para a segunda região tramitar no TRT2 e não mais no TRT4. Tá? Bom, o que chama atenção sobre tudo isso, né? Tem uma situação um pouco esdrúxula que pode acontecer, tá? Por quê? Vejam só. O artigo 899 da CLT, ele diz que os recursos são interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo exceções previstas nesse título, permitindo execução provisória até a pior. Até aquela primeira vírgula ali é o que nos importa para agora, tá? Ou seja, imagina que aquela decisão que acolheu a exceção de competência aqui na quarta região, ela foi uma decisão terminativa, então ela comporta recurso. Esse recurso tem efeito meramente devolutivo como regra, ele não tem efeito suspensivo do processo. E qual é a situação esdrúxula que eu estou falando para vocês? Eu posso ter um recurso dessa sentença terminativa de feito aqui na quarta região e eu vou ter ao mesmo tempo a fase de conhecimento da reclamatória trabalhista tramitando lá na segunda região de São Paulo. Essa é a situação muito louca, né? Muito esdrúxula que pode acontecer. Então, quando eu tenho uma situação dessa forma, tá? Eu até fiz um questionamento aqui no topo do meu slide, né? Possibilidade de uma fase de conhecimento e recurso tramitando ao mesmo tempo em regiões diferentes. É exatamente isso que está acontecendo. Tá? Então, quando isso acontece, é importante, né, nós tentarmos o efeito suspensivo do processo. Como é que a gente tenta efeito suspensivo? Tá? A gente vai olhar aqui a súmula 414, tá? Porque a súmula 414 ela foi alterada depois de 2015, com o CPC de 2015. Antes dessa alteração, o efeito suspensivo ele era postulado através de ação cautelar. Né? Hoje não é mais por ação cautelar. Pelo menos a regra geral não é essa. Então quer dizer que não pode mais oferecer uma ação cautelar para pedir o efeito suspensivo. Olha, eu não posso dizer para vocês que não pode. Vocês podem até fazer, mas eu acredito que a ação cautelar de vocês vai ser extinta sem resolução de mérito, porque ela não é o meio próprio devido a essa redação atual da súmula 414 no final do inciso 1. Né? Olha, eu até deixei sublinhado de propósito para vocês ali, para observar que é admissível a obtenção do efeito suspensivo ao recurso ordinário, mediante o requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, né? Isso por aplicação subsidiária do processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015. Então, é dessa forma, né, que atualmente, desde 2015, né, que nós, então, postulamos o efeito suspensivo para o recurso ordinário. Ou seja, eu não vou mais ajuizar aquela ação cautelar para pedir o efeito suspensivo. Eu vou simplesmente fazer um requerimento, uma petição, né? O que precisa, né, para esse requerimento?
precisa que eu já tenha interposto, então, o meu recurso ordinário, por exemplo, no tribunal, aliás, na vara do trabalho, da vara do trabalho já foi encaminhado ao tribunal, e depois que o meu recurso ordinário já está no tribunal, eu vou fazer esse requerimento para o presidente, para o vice-presidente ou para o relator da turma que vai julgar o meu recurso ordinário. Tá? Então, nesse caso da exceção de incompetência territorial, nós podemos ter o recurso contra a sentença terminativa de feito, que remeteu o processo para outra região, e já faço o requerimento para suspender o trâmite da fase de conhecimento lá no Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Se não, meus caros, né, vai ter uma situação muito horrível, né? Eu vou ter um recurso tramitando. Imagina que esse recurso seja provido, né? E aí, se o recurso for provido, tudo que foi feito lá na segunda região não valeu nada, né? Claro, sempre tem a fugibilidade dos atos processuais, né? O artigo 794 da CLT manda que a gente aproveite os atos processuais na medida do possível e tal, né? Mas é uma coisa meio complicada. Via de regra, o processo ele deve ser instruído pelo juízo que vai julgar, né? E não seria o caso. Então, enfim, né? Nós podemos ter algumas variáveis de uma situação dessa que não vai ser muito confortável assim para os litigantes no processo, tá bom? Bom, a súmula 414 ela é muito importante, porque ela fala, inclusive, de mandado de segurança para essas decisões interlocutórias, tá? Vou falar rapidamente aqui, porque não é bem o objeto da nossa aula, mas é importante você saber, né? Imagina que eu tenho uma decisão interlocutória no processo, ela não cabe recurso, né? Então, o que a súmula 414 ela nos ajuda, né? Porque essas decisões interlocutórias, se elas atacarem, por exemplo, um direito líquido e certo, nós temos a autoridade coatora, que é o magistrado que deu a decisão interlocutória. Então, por exemplo, uma liminar foi indeferida ou ela foi deferida, né, em tutela de urgência ou tutela de evidência. Nós não temos recurso imediato no processo do trabalho para atacar esse tipo de decisão, né, como, por exemplo, tem o agravo de instrumento no processo civil. Tá? Mas nós podemos fazer o seguinte, a gente pode, em face dessa decisão interlocutória, impetrar o mandado de segurança, né, para tentar, né, resolver o assunto. É isso que prevê ali, né, a súmula 414 também, junto com essa outra regra aqui de postular o efeito suspensivo do processo, que não é a regra, tá bom? Muito bem, então já temos aí, né, uma consideração importante sobre essa questão do efeito suspensivo recursal para uma decisão interlocutória que acolhe a sessão de incompetência e remete, né, o processo para outra região distinta daquela em que foi ajuizado. É importante essa regra aqui, né, uma regra bem importante tanto para a prática jurídica e do dia a dia dos operadores do direito, advogados especialmente, né, quanto para, né, estudo aí para certames de concursos que eventualmente vocês possam estar participando. Bom, agora especificamente também sobre a regulamentação da exceção de incompetência territorial, na primeira aula de defesa trabalhista, a gente falou um pouco sobre competência territorial da Justiça do Trabalho, e eu referi para vocês a importância de estudar o artigo 651 da CLT, né? Porque o artigo 651 ele delimita a competência, né, para reclamatórias trabalhistas, né, dizendo que é determinada pela localidade onde o empregado, o reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, né? Mesmo que ele tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então, a regra geral de ajuizamento da reclamatória trabalhista é no local da prestação de serviço. Tá? Mas também eu já passo direto lá para o parágrafo 3º, dizendo que quando, né, eu tenho aquela situação de empregador que promove atividades fora do local da contratação, como no caso, eu contratei uma pessoa em Porto Alegre para prestar serviços em Pelotas ou Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Né? Eu posso optar tanto pelo local da contratação quanto pelo local da prestação de serviço. Isso é importante, principalmente para quem tem aquele tipo de contrato envolvendo terceirização de serviços, né? Porque muitas vezes o prestador de serviços, ele tem sede em uma determinada comarca, mas contrata pessoas para prestar serviços em comarcas diferentes. Então, o empregado ele pode optar pelo ajuizamento da reclamatória tanto no local da contratação quanto no local da prestação de serviço. Tá bom? E aí, sendo reclamado nessas situações, nem é interessante ficar oferecendo incidente de exceção de incompetência territorial, porque não vai ter sucesso, ainda pode, né, soar para o juízo com uma ideia de protelar a decisão do processo, de trancar o processo indevidamente, tá bom? Apenas duas variáveis aqui, né? Viajante comercial, né, a competência, né, é da localidade onde a empresa tem a filial, se esse viajante tiver subordinação com a filial, né, a agência ou filial, não importa, se não vai ser no local do seu domicílio da localidade mais próxima. E se eu contratar alguém para trabalhar no estrangeiro,
eu vou aplicar a regra, né, do caput e do parágrafo 3º, ou seja, no local da contratação para ajuizar a reclamatória trabalhista, tá? É importante aqui, antes de ajuizar essa exceção de incompetência territorial, se for o caso, para o trabalhador no estrangeiro, verificar se não tem uma convenção internacional entre o Brasil e o outro país dispondo sobre regras de competências para reclamatórias trabalhistas. Tá? Então fica a dica para vocês aqui. Cuidado, né? Porque se tiver alguma regra envolvendo competência de ajuizamento para reclamatórias trabalhistas, né, quando se contrata o trabalhador no local para prestar serviço no estrangeiro, tem que observar se o país não tem algum tratado com o Brasil, porque aí vai prevalecer o tratado internacional, a própria CLT já está direcionando para esse assunto. Tá? Então, gente, antes de pensar na modalidade de defesa, exceção de incompetência territorial, observem o caput do artigo 651, e principalmente junto com o caput do parágrafo 3º, ou seja, as regras gerais, reclamatórias trabalhistas podem tramitar no local da contratação e no local da prestação de serviço. Exceção disso tudo, ou vai ser uma exceção por ativismo judicial, como por exemplo, já vi, né, sendo aplicado regras de Código de Defesa do Consumidor por hipossuficiência econômica do empregado, né, a pessoa ajuiza a reclamatória na comarca do seu domicílio e alega hipossuficiência econômica. Já havia acontecido a tramitação. Como é que acabou isso tudo, não sei dizer para vocês, mas eu posso dizer que seria um ativismo jurídico aqui, uma decisão por analogia completamente fora das regras da CLT, tá? Não tem aplicação muito forte na prática. E fora tudo isso, as exceções são o viajante comercial, o agente comercial e o trabalhador no estrangeiro, que estão ali no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 651, que é importante vocês terem aí o conhecimento para evitar qualquer, né, qualquer deslize, digamos assim, por ausência de conhecimento das regras de competência, certo? Bom, qual é o procedimento de exceção de competência territorial? E aí nós chegamos aqui num ponto muito importante, porque teve uma alteração, né, com a reforma trabalhista. Tá? A nossa regra de apresentação da defesa, né, a nossa regra base, ela está lá no artigo 847 da CLT, ou seja, a defesa é apresentada no ato da audiência, como regra de forma verbal, e no parágrafo único do artigo 847, né, a defesa ela pode ser incluída no sistema até a data da audiência, como processo eletrônico. A gente tem a inclusão da defesa até a data da audiência no sistema, no processo como um todo, tá? Então, isso é importante porque nós vamos voltar ainda a falar do artigo 847 quando abordar a contestação propriamente dita. Tá? Como o tópico da nossa aula hoje é exceções de uma maneira geral e a exceção de competência, a gente vai verificar como é que a exceção de competência territorial deve tramitar a partir de agora, porque é diferente como era antes do dia 11 de novembro de 2017, quando passou a valer, então, as regras da reforma trabalhista. Tá? E o que nós temos? Olha só, presta atenção na redação do artigo 800 no seu caput, tá? Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção. Seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, olha só. Eu não vou mais esperar até a data da audiência para apresentar a exceção de incompetência territorial. Eu devo apresentar antes da audiência. E olha só, interessante. Pode coincidir que a audiência está marcada para 5 dias depois da notificação. Aqui cabe só retomar um detalhezinho, tá? Prazos na Justiça do Trabalho se conta igual na Justiça Comum, em dias úteis. Mas tem uma importante regra aqui, que está lá nos artigos 774 e 775 da CLT. Os prazos vão contar a partir da notificação pessoal das partes. Recebi a notificação hoje, amanhã, se for o primeiro dia útil, eu já começo a contar o prazo processual. Isso é importante, né? Porque eu não vou esperar juntar a R, eu não vou esperar retornar mandado do oficial de justiça. Eu vou contar o prazo da notificação pessoal no primeiro dia útil seguinte. Tá? E detalhe, né, se eu quero alegar que não recebi notificação, é o ônus do destinatário, está lá na súmula 16 do TST. Anota essa súmula para vocês darem uma olhada ali, porque ela é bastante explorada aí para quem gosta de fazer concurso público. E para vocês utilizarem no dia a dia, operando aí as reclamatórias trabalhistas também, principalmente os advogados que são prejudicados aí, né, por questões de prazos, tá? Mas, enfim, voltando aqui para o caput do artigo 800, o que é importante e relevante? Eu devo, né, apresentar a exceção de incompetência em até 5 dias depois que eu recebi a notificação da reclamatória. Se eu for reclamado, se eu for a parte ré. Então, eu recebi a citação, a notificação da reclamatória hoje,
eu tenho até 5 dias a partir do primeiro dia útil para apresentar a exceção de incompetência territorial. Se não, meus amigos, olha só, preclui, o juízo vai se tornar prevento, porque eu não cumpri essa diligência. Eu sempre dou uma dica para os alunos da graduação, né? E é uma dica prática, né? Não é uma dica de concurso público, nem de certames, enfim, de uma maneira geral. Né? Quando a gente presta assessoria para empresas, nós temos que ter um alinhamento muito claro sobre isso com o pessoal da empresa que recebe as notificações de audiências e de reclamatórias trabalhistas. Por quê? Porque se passar esse prazo aqui, eu não tenho mais como apresentar a exceção de competência territorial, ou seja, preclui uma das modalidades de defesa que eu tinha prevista na lei, porque eu perdi o prazo. E isso é uma regra que quem sabe é quem opera o direito, normalmente, né? Quem trabalha no dia a dia com o processo com a reclamatória trabalhista. Eu não posso mais aguardar, né, chegar a data da audiência para apresentar a minha exceção de incompetência territorial. Eu tenho que apresentar em 5 dias depois que eu recebo a notificação. Se eu esperar para a data da audiência, pode precluir o meu direito e pode-se ir, né, por água abaixo uma das possibilidades de defesa que eu tinha até então e não tenho mais, porque eu fiquei inerte naquele prazo dos 5 dias. Ok? Então, atenção. Regras importantes para estudar junto com o artigo 800 aqui da CLT. Tá? Artigos 774 e 775 da CLT e também vale aí a súmula 16 do TST, né, para tomar cuidado com isso tudo. Bom, depois que está protocolada a exceção, o parágrafo 1º, né, o processo, então, ele fica suspenso, como a gente viu lá no artigo 799, tem que suspender, tem um incidente processual, enquanto não remover o incidente, eu não consigo seguir o meu caminho, né? Não vai ser realizada aquela audiência que tinha sido marcada antes, tá? Até que essa exceção seja decidida. Tá? Chegou a petição de exceção de competência, o que a gente faz? Encaminha diretamente para o juiz, e o juiz vai intimar o reclamante, né, que é o excepto. Nós temos o excipiente, que é a pessoa que oferece a exceção de competência, e a pessoa que vai contestar essa exceção de competência, que é o reclamante, o autor da ação. Né? Se tiver litisconsorte, também os litisconsortes vão ser intimados, e eles terão um prazo comum de 5 dias para contestar, para se manifestar sobre a exceção de incompetência territorial. Tá? Se for necessário instruir essa exceção, esse incidente processual, não tem nenhum problema, o parágrafo 3º fala, né? Se for necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência garantindo o direito do expiente e de suas testemunhas serem ouvidos, né? Por carta precatória, se houver necessidade, inclusive. Então, pode ter uma instrução só do incidente processual, uma instrução da exceção de incompetência territorial. Tá? Depois que é decidida a exceção de competência territorial, que em regra é uma decisão interlocutória e não comporta recurso, o processo, então, retoma o seu curso normal, retoma o seu caminho, né, com a designação da audiência para instruir o mérito do processo, a apresentação, né, da contestação, da defesa, a instrução processual pelo juízo que vai ser considerado, então, competente. É isso que fala ali o parágrafo 4º. Decidiu a exceção de competência territorial? Ok, nós já sabemos quem é que pode processar e julgar esse processo. A partir de agora, o processo ganha o seu rumo normal e ele vai tramitar instruindo o mérito. Tá? Então, lembrando que essa decisão da exceção de incompetência, como regra, ela é uma decisão interlocutória e não comporta recurso. Se eu sou prejudicado, o que eu posso fazer é registrar um protesto de preclusivo para discutir depois uma preliminar de mérito recursal. Tá? Exceção dessa decisão interlocutória comportando recurso, se for uma decisão que acolhe a exceção de competência territorial e remete para uma região diferente daquela em que o processo foi ajuizado. É aquele caso lá da súmula 214, letra C, né, do TST, que a gente viu agora há pouco aqui a sua instrução. Ok? Então tá aí, né, nós já estudamos agora as regras gerais das exceções de incompetência e exceção de suspeição. A gente abordou o artigo 799 da CLT. Nós já falamos sobre algumas regras ali que ficam ligadas à situação de exceção, como, por exemplo, a súmula 214, o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT e o caput do artigo 899, que fala um pouco sobre regras recursais. Né? E finalizando aqui o nosso tópico, nós abordamos as peculiaridades da instrução da exceção de incompetência territorial. A gente analisou ali, né, o artigo 800 da CLT e vimos qual é o procedimento que vai ser adotado ali, né, para instruir aquela exceção de incompetência, certo? Depois de resolvido esse incidente, o processo retoma.
Muito bem. A nossa próxima videoaula, que vai, né, ficar disponível para vocês na sequência, vai ser sobre exceção de suspeição. A gente vai abordar a outra exceção agora, tá? Lembrando que exceção de incompetência material a gente falou antes ali também, quando a gente falou de decisão terminativa de efeito. Então, elas entram ali nas regras e no trâmite da exceção de incompetência territorial. As duas são abordadas da mesma forma, né? E que a exceção de incompetência material, se ela der uma decisão terminativa de efeito, ela acaba o processo na Justiça do Trabalho e comporta recurso, porque nós temos ali, então, uma sentença. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês aí na compreensão do tópico, né? De alguma forma, pelo menos essa foi a minha intenção. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, podem encaminhar para a gente poder dialogar, tirar as dúvidas aí e fazer com que vocês tenham o máximo proveito aí no aprendizado dessa parte do conteúdo da defesa trabalhista, tá bom? Então, até uma próxima oportunidade, até uma próxima videoaula aí. Certo, gente? Um abraço.